A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Wilbert, você está na Escola Bíblica Especial. Sejam todos bem-vindos, é um prazer receber vocês nesta programação. E antes de darmos sequência à nossa atividade, eu gostaria de pedir a gentileza da sua cooperação, compartilhando o link desta programação com outras pessoas. E caso você não seja inscrito, por favor, se inscreva no canal. Daqui a pouco a gente volta e daremos sequência aí à nossa programação. Estamos de volta, que alegria, meus irmãos, como é bom semanalmente parar um pouco para refletir a respeito da palavra de Deus. A TV Viva Promessa, ela valoriza esse chamado histórico da nossa denominação, que é o chamado do ensino. Nós entendemos que o povo promessista é um povo conectado com a didática bíblica, com o ensino da palavra de Deus. E como vocês estão acostumados, semanalmente nós refletimos a respeito de uma das lições bíblicas do nosso trimestre de estudos. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando a respeito da teologia do Antigo Testamento. E a lição tem como tema, o seu tema geral, o Deus das Alianças. Os promessistas que têm a lição poderão acompanhar o nosso estudo com a lição aberta. Caso você não seja promessista, mas está nos dando a honra da sua audiência, você poderá participar. A fim de facilitar a sua participação, a gente vai colocando aqui abaixo da tela as perguntas da nossa lição bíblica para que todos de alguma maneira possam participar. Por favor, você que nos assiste, fique à vontade para poder emitir o seu comentário. A sua participação aqui no chat é muito importante para nós. E a fim de tornar ainda mais robusta a nossa reflexão, hoje nós temos o prazer de receber o pastor Mateus. Pastor Mateus, seja muito bem-vindo. Que alegria poder recebê-lo. Pastor Mateus atualmente serve ao Senhor na igreja de Jundiaí e também é secretário da Convenção Paulista. Além disso, ele é professor de teologia e secretário do CETAP, do Ministério de Ensino da Igreja Adventista da Promessa. Pastor Mateus, antes da gente conversar a respeito da Bíblia, por gentileza, dê uma saudação, o pessoal quer ouvir a sua voz. Amém, obrigado, pastor Wilbert, é um prazer, uma alegria, paz do Senhor aos irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham. Uma alegria mesmo poder estar aqui no programa Escola Bíblica, né? Um programa que é tão caro, né? Tão importante para a nossa igreja, para o povo, né? De maneira geral, onde a gente pode estudar e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Né? Que Deus nos abençoe, nos edifique. Né? Maravilha, pastor. Vamos nessa caminhada, vamos na caminhada bíblica. Eu conto com você. Por favor, participe, deixe seu joia, faça seus comentários. Será de muita relevância a sua contribuição. Meus irmãos, hoje, de maneira específica, nós estaremos estudando a lição de número 4, cujo tema é o dia da expiação. Nós vamos abordar a respeito deste assunto. O texto base, que serve de referência para nos aprofundarmos no estudo, está registrado no livro de Levítico 16, versículo 30. O texto bíblico diz o seguinte: nesse dia serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Um texto registrado no Pentateuco, trata-se dos primeiros livros da Bíblia Sagrada, e essa abordagem ela aponta para os sacrifícios que eram realizados no meio do povo de Israel, que tem muito significado para os cristãos nos dias de hoje. Nós vamos conversar a respeito disso, né? A respeito dos sacrifícios que eram realizados em Israel e o que eles significam para nós. Pastor Mateus, a princípio, na nossa didática, a gente vai analisar esse assunto à luz do Antigo Testamento. O tema expiação, ele é corriqueiro nas páginas da primeira parte da Bíblia.
E eu gostaria de te ouvir a respeito sobre a expiação, sobre os sacrifícios. Eu gostaria de ouvir o teu primeiro parecer a respeito desta lição. Sim, quando a gente fala da expiação, é importante a gente entender por que disso, né? Algumas perguntas podem ser respondidas. A última lição, ela abordou sobre o pecado, né? O problema do pecado lá no Antigo Testamento, né? E a gente vai ver que esse problema só é resolvido em Jesus Cristo mesmo, né? Mas no Antigo Testamento eles tinham uma solução também para esse problema, uma solução que o Novo Testamento vai comprovar para nós que ela era provisória, né? E uma das maneiras de solucionar esse problema era exatamente o dia da expiação, né? Que consistia em fazer sacrifícios para expiar o pecado, ou seja, para tirar a culpa, para remover a culpa. Alguém precisava ser sacrificado para que o povo pudesse lidar sem o pecado. Lógico, eles precisariam demonstrar arrependimento, mas quem fazia isso era um sacerdote, né? A gente vai aprofundar aqui depois, né? Olhando para o texto em si. Mas o sacerdote ele precisava entrar no lugar santo ali para oferecer os sacrifícios, né? O da expiação aqui especificamente tem o bode que é levado para um local, né? Isolado. E ele era o culpado, ele levava a culpa, por assim dizer, do povo, né? A culpa era imputada sobre esse animal. E aí, com os animais, Deus removia a culpa, Deus removia o pecado do povo. A gente sabe que, no contexto da Nova Aliança, o pecado, ele não é, no Antigo Testamento, ele não é removido por completo, né? Só em Jesus, né? Mas ele resolvia ali um problema do Antigo Testamento, e a gente vai entender por que desse sacrifício, né? Porque se não houvesse esse sacrifício, tem até um texto na Bíblia que vai dizer, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Então, se não houvesse sacrifício, não havia perdão, não havia como o povo se relacionar com Deus, ter as bênçãos de Deus e assim por diante, né? Então, a gente fala de expiação, você já deu você já fez essa explanação, nós estamos falando de sacrifícios. E é curioso a gente pensar que todas as práticas do Antigo Testamento, aquelas que são autorizadas por Deus, são intencionais. Sim. As coisas que eram feitas no Antigo Testamento, ao menos aquelas que recebiam a aprovação do Senhor, não eram produtos da irracionalidade humana. Talvez nos nossos dias, quando a gente para pensar a respeito do modus operandi religioso no meio sacerdotal, parece serem coisas sem sentido e também coisas cruéis. Mas havia uma intencionalidade de Deus em tudo aquilo, porque havia um grande problema estabelecido, chamado pecado. A humanidade estava infestada pela iniquidade. E para resolver esse problema, de maneira que os seres humanos compreendessem que o pecado é uma coisa séria e grave, Deus autorizou a prática dos sacrifícios. Sim. E é nessa linha de raciocínio que a gente vai conduzir a nossa lição, refletindo de como funcionava os sacrifícios no meio do povo de Israel, quais eram os seus significados e como isso pode ser aplicado nos dias de hoje, né? Porque a gente sempre está conferindo, pastor Mateus, o ensino do Antigo Testamento com o ensino do Novo Testamento, né? Porque Antigo e Novo Testamento se completam. Então a gente vai conferir esse ensino dos sacrifícios na segunda parte da Bíblia e depois a gente vai aplicá-lo no nosso cotidiano. O que é que isso tem a ver com a nossa fé? Então, você que está nos assistindo vai ter esta oportunidade de poder aprender um pouco mais sobre esses rituais. A bem da verdade, nem todo mundo se interessa em se aprofundar, talvez porque existiam muitos sacrifícios, existiam diversas modalidades de rituais. E a gente vai ter a oportunidade, pastor, de conversar sobre alguns deles e quais são os seus significados para nós. Pastor Mateus, a gente vai, conforme a didática da lição, apresentar algumas perguntas para que elas sirvam de referência para a nossa conversa. O pessoal que tem a lição em casa, né? Eu já disse isso no início da programação, vai poder acompanhar com a sua própria revista. Aqueles que não têm vão poder acompanhar as perguntas logo aqui abaixo. Pastor Mateus, em primeiro lugar, a primeira pergunta diz o seguinte: os sacrifícios passaram a existir apenas na época de Moisés? Que tipos de sacrifício existiam e quais eram os seus propósitos? Baseie-se nos comentários introdutórios da lição. Sim. Na verdade, na época de Moisés é onde ele é regulamentado, né? A gente vai ter a lei, né? Que legal, já era uma prática anterior a Moisés. Sim, bem antes, né? A gente vai ter, primeiro o sacrifício que a Bíblia vai narrar lá. Na verdade, a gente tem voltando ali, né? Pegando lá o proto-evangelho, a gente tem uma referência ao sacrifício do cordeiro lá no Éden, né? Que o Apocalipse vai dizer.
E aí a gente já tem uma sombra aí do que isso poderia vir a ser. Quando Adão peca, né? Quando Adão peca, a Bíblia diz que eles são vestidos com peles de animais, né? Então, um animal já teve que ser sacrificado ali, né? Verdade. Por causa do primeiro pecado, né? Mas depois disso a gente vai ter Caim e Abel, né? Oferecendo a sacrifício a Deus, né? O Caim vai fazer aquela oferta toda pomposa, né? De frutos, né? Exatamente, com a obra das suas mãos, né? Sim. O produto do seu trabalho. É isso aí. E aí Deus rejeita, inclusive, né? E Abel, por sua vez, ele faz... Abel faz exatamente o derramamento de sangue, né? De sangue, do animal, né? Então ele oferece e é a oferta que Deus recebe. E para a gente é muito claro, né? Abel, ele faz essa oferta com o seu coração, né? Parece que Caim, ele tem uma outra intenção por trás ali, né? Talvez aquela intenção de chamar a atenção, né? De florear ou de mostrar como ele sabia fazer, enfim. Coisas que talvez a gente faça hoje, né? Não como sacrifício, né? Mas na maneira como a gente se apresenta a Deus, né? E até no nosso contexto religioso mesmo, né? De culto. Porque a gente vai aprender na lição, inclusive, pastor, que tão importante quanto o sacrifício eram os seus ensinamentos. Uhum. Então, assim, já antecipando um pouco o que a lição fala, né? Não era apenas o derramamento de sangue que resolveu o problema. Não era o ritual por si, né? Deus também previa que houvesse uma contrição no coração daquele que sacrificava o animal. E é curioso porque a própria lição faz esse tipo de abordagem que, historicamente, os pagãos acabaram adotando também esse mesmo procedimento, né? Uhum. Então, havia sacrifícios no meio dos pagãos. Sim. Mas por que Deus não recebia? Porque eram sacrifícios que não eram autorizados pelo Senhor e nem tinham a motivação correta. Eu penso que a motivação faz todo sentido. Isso mesmo, pastor? Com certeza. A gente tem, muito antes de Moisés, né, a gente falou aqui desses dois exemplos, a gente tem Abraão também. Na verdade, Abraão vem de um contexto pagão, né? Quando ele é chamado, ainda Abrão, né? Verdade. E aí ele vivencia esse tipo de sacrifícios pagãos, né? Lá em Ur dos Caldeus, de onde ele veio, né? Sim. Possivelmente ele tinha essa prática também, né? Sim. Tanto que, assim, quando Deus pede lá para ele oferecer o seu próprio filho, ele não acha estranho isso, né? Para mim é estranho ele não achar estranho Deus pedir para ele sacrificar o seu filho. Ele nem né? questiona. Porque isso é uma prática comum, né? No paganismo. É muito comum. E no contexto da Bíblia, quando a gente vai estudando a história do povo de Deus, a gente vai ver, inclusive, o povo de Deus se envolvendo com sacrifício de crianças para outros deuses, né? Isso é um problema que Deus vai condenar. Mas ali Deus está provando a fé dele, né? E, de fato, ali também é uma analogia do próprio sacrifício de Cristo, né? A gente não precisa mais se sacrificar, né? Ou ser sacrificado para que a gente receba a redenção. Mas lá no contexto aqui da Antiga Aliança, a gente tem essas práticas, né? Aí a gente tem alguns sacrifícios aqui que a Bíblia vai citar para a gente. Por exemplo, né, a lição até ela vai destacar alguns deles aqui, né? Como ofertas queimadas, de cereais, os sacrifícios pacíficos, ofertas pelo pecado. E aí tem os seus propósitos, né? A gente vai ter sacrifício aqui sendo apresentado, por exemplo, para votos, né? Para acordos, para consagração, até para coroação de reis, né? Havia ali o seu sacrifício. Então, a lei, ela vem depois com Moisés, Deus vai regulamentando, tudo isso aqui é decreto de Deus, né? Deus é quem vai organizando, para que o povo... Eu acho muito legal, assim, o texto de Levítico, porque é o texto que mais... É o manual, né? Por assim dizer, do sacrifício, né? De como o povo deveria oferecer culto a Deus. E é o manual do culto, né? Às vezes a gente fala assim, mas Levítico não tem nada a ver com o Novo Testamento, com a Nova Aliança. Mas será que não tem mesmo? Se a gente olhar para o texto de Levítico com essa percepção do nosso culto, como que a gente deve oferecer o culto, a gente vai ver como o culto era organizado, como o povo se apresentava diante de Deus. O texto de Levítico, ele apresenta a maneira santa, né, do povo cultuar a Deus. Então, o sacrifício tem sim os propósitos, inclusive tem um texto lá em Romanos que diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, né? Se a gente não aprender com o texto de Levítico ou com qualquer texto do Antigo Testamento, ainda que ele não seja aplicável, né, na sua forma ali, na sua prática, né? Seja literal na sua prática nos dias de hoje, né? Ainda que a gente não ofereça mais um animal ali a Deus, né? Mas a gente aprende que isso era para a pureza, né? Para a santificação. Então, esse era um dos propósitos, por exemplo, do sacrifício, né? Purificar, santificar, aproximar o povo de Deus, né? O povo que estava afastado de Deus tinha as ofertas da comunhão, né? Então, tinha todo um propósito, todo um critério, tudo estabelecido por Deus para que o povo também tivesse essa percepção, né? De quem é Deus e quem é o povo, né? E que não é de qualquer maneira que a gente se apresenta diante de Deus, né? Lógico que a gente vai entrar no Novo Testamento, mas só para a gente comparar, né? Antigamente o sacrifício era animal, né? No Novo Testamento, Paulo não está
anulando o sacrifício, ele está ressignificando, né? Hoje o sacrifício sou eu, né? A Bíblia diz que nós devemos oferecer o nosso corpo e não é mais morto, né? Não é mais necessário derramar o sangue, porque o sangue foi derramado na cruz, né? Em Jesus. Mas eu sou o sacrifício santo, né? Agora, o meu culto é de santo através da minha vida, eu ofereço tudo, né, para Deus. Não apenas um bem, né? Porque o animal era um bem, né? O sacrifício lá era você pegar um bem seu, né? Seja um animal ou seja uma parte ali das suas rendas e oferecer a Deus. Agora, a gente se oferece, né? E, Mateus, é interessante porque Deus sempre se preocupou em interagir com os homens. Sim. Essa ideia sacrificial, o modo como Deus determinou que acontecesse o relacionamento entre os homens e ele, que no Antigo Testamento era através de sacrifício, era uma maneira de Deus se comunicar com os homens na linguagem que eles pudessem compreender. Sim. Então, naquela época, Deus entendeu que a melhor maneira de interagir com os homens era dessa forma. Sim. Até porque o Messias não teria surgido ainda. Então, até que o Messias aparecesse para oferecer a sua vida como sacrifício perfeito, era necessário que houvesse, como a própria Bíblia diz, uma sombra das coisas vindouras, daquilo que estava por vir, algo que eles pudessem compreender o amor que vinha do coração de Deus. E quando a gente olha para os sacrifícios, se a gente não tomar cuidado, a gente pode acabar compreendendo Deus de uma maneira equivocada, atribuindo a ele algum tipo de crueldade. Não é que Deus seja cruel. A maneira que aqueles sacrifícios era realizado dizia o quanto o pecado ele é grave, o quanto o pecado ele pode causar tristeza, ele pode causar pavor. Sim. Então, o derramamento de sangue inocente representava o perigo que o pecado ele pode provocar na vida do pecador. É isso mesmo, pastor? Nesse sentido, a gente vai para a segunda pergunta, que nos reporta a Levítico 16. A gente não vai fazer a leitura por uma questão de tempo, mas assim, Levítico 16 prescreve o procedimento do sumo sacerdote do povo no dia da expiação. Então, o sumo sacerdote, que era o principal dos sacerdotes, era o líder dos demais ministros religiosos, havia um dia específico onde ele oferecia um sacrifício estratégico. Então, assim, diante do que prescreve Levítico capítulo 16, o que é que você pode falar sobre o procedimento sacerdotal do principal sacerdote e também do povo nesta ocasião? Sim, esse é o dia mais importante, né, no calendário litúrgico. O dia da expiação era um dia aguardado, né? Justamente porque era o dia onde o povo simbolicamente ali teria os seus pecados removidos, né? Através da expiação, né? Então, o sacerdote era o único que poderia entrar, né? O povo não poderia, o povo não tinha esse acesso. Então, o sacerdote é esse líder designado, né? Tinha toda um critério para ele ser sacerdote, né? Ele precisaria ser de uma determinada família, precisaria ter uma determinada linhagem, né? Não era de qualquer maneira. E a roupa do sacerdote é uma roupa diferente também, né? Até nisso tem um cuidado, né? Tem as pedras lá. E o curioso é que, assim, no dia da expiação, ele não podia entrar com essa roupa sacerdotal, né? Tinha uma roupa específica do sacrifício, era uma roupa mais simples, né? Uma roupa com menos pompa mesmo, né? Então ele tinha que entrar porque simboliza justamente essa humildade, né? Essa simplicidade. Ele está ali para interceder simbolicamente pelo pecado do povo, né? Que é o que Jesus vai fazer, né? Na verdade, é um tipo de Cristo, né? É o isso aí. sumo sacerdote, né? Está ali se apresentando como Cristo veio se apresentar. Sim. Evidentemente que o Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito, diferente dos sumos sacerdotes que a gente vê na Bíblia Sagrada. É o supremo, sem pecado, né? Porque o sacerdote também tinha pecado, inclusive a expiação era pelos seus próprios pecados. Ele tinha que fazer um sacrifício por si e pelo povo, né? É isso aí. E aí ele ia lá com essas roupas, e o povo não podia ficar de qualquer jeito. O povo também precisava, para que isso acontecesse, não bastava só o sacrifício. E isso é interessante, né? Porque às vezes a gente faz uma leitura incorreta e a gente acha que o sacrifício resolve, né? E até hoje, né? Quantas vezes a gente acha que o fato de eu dar uma oferta maior, mais generosa no culto vai me abençoar, né? Mas eu não tenho uma prática correta, eu não tenho uma vida correta e tem muita gente barganhando com Deus aí, né? Querendo trocar as bênçãos de Deus, né? Pelo Como dinheiro, se Deus né? precisasse, né, pastor? O sacrifício não pode ser compreendido como uma moeda. Não é que Deus esteja
que esteja faminto de ofertas. Então, a gente vai oferecer oferta porque, assim, a gente pode saciar Deus. Deus sempre foi completo, né? É isso aí. Na verdade, é em prol do povo mesmo, né? Então, a postura das pessoas aqui deveria ser uma postura também de arrependimento, né? De humildade, de contrição. Deus precisaria enxergar um povo com o coração quebrantado, que realmente estava arrependido. Então, é todo um processo mesmo litúrgico, né, de culto aqui. Para se apresentar diante do Deus Santo, a gente precisa ter santidade, mas não há santidade em nós. Então, por causa do pecado que nos purifica, que nos mancha, né, nos torna impuro. Então, há todo esse procedimento aqui, todo esse ritual, né, para poder fazer essa remoção da culpa, do pecado. E é exatamente isso que significa, né, a expiação, é a remoção, né, da culpa. É o dia da expiação, é o dia de remover o pecado, é o dia que o povo seria livre para poder se apresentar diante de Deus, não como sacerdote ali no lugar santíssimo, mas no seu dia a dia, na sua maneira de viver também, né? Deixariam de carregar a culpa dos pecados que haviam cometido. Antes de Moisés, então, pastor, fazendo aí uma reflexão sobre o que falamos até o momento, antes de Moisés já existiam sacrifícios. Os sacrifícios eram realizados de maneira espontânea e orgânica. Sim. A partir de Moisés existe uma regulamentação, você usou essa expressão. Então, os sacrifícios passam a ser regulamentados. E aí se torna norma, né? Se torna um mandamento. Antes né? era uma prática comum, né? Ali. Agora é uma prática obrigatória, né? É o mandamento. Se não fizer, não acontece, né? Mas antes já havia, né, essa relação com Deus. Como a gente falou lá em Gênesis, o primeiro foi o próprio Deus que deu, né? Então, assim, essa ideia da purificação não é o homem que está buscando a Deus por si mesmo, né? Na verdade, o próprio Deus é quem veio buscá-lo, né? Ele sempre nos amou primeiro, né? É isso mesmo. Não é que tenhamos amado a Deus. A Bíblia diz no Novo Testamento que ele nos amou primeiro. A iniciativa sempre é dele. Sim. E, assim, foi bom você ter falado que a partir de Levítico, assim, o sacrifício ele passa a ser uma ordem, um mandamento de Deus, porque como é uma sombra de algo muito importante que iria acontecer, o aparecimento de Jesus e a sua morte, isso demonstra que sem esse derramamento de sangue inocente, então o ser humano estaria fadado à condenação. Sim. Estaria condenado. Então, o sacrifício era o meio oferecido por Deus, era a única alternativa que as pessoas possuíam para resolver esse problema gravíssimo chamado pecado. E volta a bater na tecla, pastor. Volta a bater na tecla de que os sacrifícios eram feitos para o bem do povo, não era para o bem de Deus. É isso mesmo. Porque na cultura pagã havia uma ideia de que os deuses tinham fome de sacrifício, tinham sede de sacrifício. Tinha que agradar a Deus com as oferendas para eles, os seus deuses, né? Com as oferendas para eles se saciarem, né? Há essa diferença crucial entre os deuses pagãos, os ídolos, os deuses falsos, e o Criador, né? O Criador não, os sacrifícios eram para abençoar aqueles que ofertavam. A oferta era para abençoar os ofertantes. Sim. Mas essa compreensão equivocada ainda existe, né, pastor? Tem muita gente querendo ou entendendo, né, que Deus precisa do nosso culto, né? Deus precisa do nosso louvor, Deus precisa da nossa oferta. E como você diz, Deus não precisa, Deus se auto-basta, né? Ele basta a si mesmo, né? E é o único ser no universo que se basta, né? É completo em si mesmo, é autossuficiente, independente. Ele em comunidade, né? Ele já vive em comunidade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele não precisaria de nenhum ser criado, né? Nenhuma criatura para lhe completar ou para complementá-lo, né? Nós é que, na verdade, sem Deus, estamos perdidos, né? E até sem uns com os outros, né? Se nós não tivermos uns aos outros, também estamos perdidos. Nós precisamos da unidade, da comunhão e tal. E, inclusive, na adoração, né, no sacrifício, nós fazemos isso também, né, para celebrar a Deus. E quando você fala que Deus não precisa do louvor, da oração, do nosso culto, eu tenho certeza que a sua intenção não é desprestigiar o louvor, a oração e o culto. Na realidade, o louvor, a oração e o culto, eles fazem parte da nossa comunhão com Deus. Sim. A ideia é a gente não ter a compreensão de que eles são moedas de troca, né? Não assim, olha, eu vou louvar porque Deus está precisando. Faz muito tempo que ele não recebe louvores. É o propósito, né? Qual é o propósito, né, pelo qual eu ofereço esse louvor, né? Qual é a motivação? Você falou da motivação. Até porque se eu ofereço um louvor sem entender o que eu estou fazendo, esse louvor não tem nenhum sentido para Deus e nem para nós. Sim. É aquela ideia, né?
fazendo uma comparação, a ideia da oração. Quando Jesus disse em Mateus 6, né? Não pensem que é por muito falar que vocês serão ouvidos. Não é pelo tempo que se passa orando, mas é pela qualidade, né? Quando vocês orarem, fecha a porta do teu quarto, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Jesus trabalha muito mais na intenção. Sim. Ó, tem um detalhe que a gente aprende aqui com Levítico mesmo, né? Mas com o Antigo Testamento, de maneira geral, são os detalhes mesmo, né? Às vezes nós temos no tempo atual, a gente corre o risco de negligenciar a forma, né? Como se a forma não fosse importante. É lógico que quando comparada à essência, a forma ela é adaptável, né? Sim. Mas a forma não pode ser desprezada. A gente tem aqui riqueza de detalhes na forma de oferecer o sacrifício. Então, um exemplo aqui do louvor em forma, né? Como que eu ofereço um louvor a Deus? Eu posso cantar qualquer letra? Não. Dependendo do contexto ali, eu posso colocar qualquer ritmo? Então, tudo isso precisa ser analisado. Isso são formas, não são? Cantar de qualquer jeito? É isso aí. E às vezes a gente fala assim, é para Deus, né? Então, Deus conhece meu coração. Eu posso cantar sem ensaio, sem preparo, né? Sem conhecer a letra. Mas é exatamente por conhecer o nosso coração que não pode ser de qualquer jeito, né? Mesmo. E a maneira... É fantástico, né, Mateus? Quando a gente lê Levítico, como Deus ele é detalhista. Sim. Riqueza, né? Ele usa Moisés para explicar as riquezas de detalhes de um sacrifício. O sacrifício, ele não tinha... Cada sacrifício tem os seus critériozinhos ali. Exatamente, porque o objetivo é a excelência. Sim. Aquilo que for melhor, né? O que for melhor, o melhor tem que ser oferecido para Deus. Olha, o animal não pode ser qualquer animal. Isso. Tem que ser o melhor. Sim. Então, os sacrifícios, né, que representam aí a forma, eles nos ensinam que Deus, ele merece sempre o que temos de melhor. Bacana, pastor. Vamos para a terceira pergunta. Vocês já perceberam, né? O pastor Mateus é um pastor jovem, então, assim, é muito comum, de vez em quando, eu dispensar a nomenclatura pastoral. Mas, né? por favor, né? Aí a gente fala Mateus, daqui a pouco fala irmão, fala amigo, faz parte aqui. Vamos na terceira, a gente vai falar sobre um tal de Azazel, né? Que negócio é esse, hein? Um tal de Azazel. A Bíblia fala sobre o Azazel. Então, Mateus, no item 2, esse Azazel aparece. Vamos lá, o que significa Azazel? Qual é o sentido de expiação? Você falou um pouco a respeito de expiação, mas eu queria que você focasse nessa ideia de Azazel. O que é Azazel? Na Bíblia, ali no contexto dos sacrifícios, o que seria este Azazel? Sim. O versículo 21, ele vai dizer o que o... Levítico 16, Levítico né? 16, só para o pessoal poder saber. Levítico 16, versículo 21, o texto vai dizer como que ele deveria fazer, né? Ele diz assim, olha, falando sobre o sacerdote, né? Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode ao deserto. Nesse texto aqui não aparece, né? Mas a ideia do Azazel, a gente vai depois olhando para os versículos, né? E a gente vai encontrar essa expressão. Que negócio é esse, né? Há quem diga... Você já percebe que tem a ver com o bode que está sendo ali espancado no deserto para ir embora. Vamos lá, pastor. Mas há quem diga que ali está... Azazel é um demônio, porque o texto diz que ele deveria fazer isso e designar para o local e oferecer ele ali para Azazel, né? Isso é interpretativo, né? Mas não é isso que significa. Nem o termo Azazel tem esse significado e muito menos a ideia, porque a gente está falando de um sacrifício, de uma oferta aqui, né? A Bíblia condena oferta e sacrifícios a demônios por parte do seu povo. Então, quem faz oferta a demônios é o povo ímpio, né? O povo que não pertence a Deus. Né? Se chegarmos a essa conclusão de que Azazel tem alguma ligação com o espírito maligno, a gente diria que Satanás está participando do perdão dos nossos pecados. É isso aí. Como se Satanás removesse o pecado. E a gente vai entender na Bíblia que quem remove o nosso pecado é Cristo, né? Então, o sacrifício, a simbologia toda do sacrifício é apontada para Jesus. O tempo todo. A gente vai chegar no Novo Testamento e vai entender. Isso tem nada a ver com Satanás, né? Quem tem essa interpretação atende de maneira equivocada, biblicamente falando, né? Não é possível. Azazel, na verdade, o significado de Azazel está relacionado ao local do deserto, né? Que era exatamente esse local do deserto aqui, né? O termo Azazel é um substantivo hebraico que traz essa ideia de significado, que é a ideia de destruição completa, né? O local onde o bode era colocado
era um local onde ele não teria condições de voltar mais para o acampamento, porque agora ele está representando ali a substituição do povo, né? Ele está levando, né, essa ideia da expiação. Então, ele está levando sobre ele todos os pecados, né? Esse ritual, né, do sacerdote pôr a mão, confessar o pecado, é como se houvesse ali uma transferência, né? É lógico que isso não acontece literalmente, mas é uma maneira simbólica, né? Uma maneira simbólica de representar. Para o povo entender, né? Sim. Tem uma conotação espiritual, porque foi autorizada por Deus, mas assim... É uma representação, né? Deus está querendo que o povo entenda como funciona a remissão dos pecados. É isso aí, é colocado em outro ser, né? No caso ali do bode, né? Então, assim, tá saindo dele, mas alguém tá pagando o preço, né? Que faz lembrar Isaías 53, né? Sim. Verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, né? É isso aí. Não dá para entender, por exemplo, aquela expressão de João Batista, né? Quando vê Jesus vindo, fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem o Antigo Testamento para explicar o que é o Cordeiro, né? Por exemplo, né? Mas é isso mesmo, né? Então a ideia é essa, né? De Azazel. Azazel, então, é essa ideia de destruição completa, né? Então, o bode estaria condenado, né? Ele não voltaria mais, seria sacrificado. É um sacrifício, né? O bode está sendo sacrificado ali para não retornar mais. E aí, ele está sendo sacrificado no lugar do povo, né? Para o povo não sofrer. Mas isso não foi de graça, alguém pagou o preço, né? Eu fico imaginando, Mateus, assim, que naquela época também havia os defensores da ecologia, né? Imagina aquelas pessoas olhando para o animal sendo sacrificado por causa dos outros, sendo abandonado por causa dos outros. Eu não duvido que algumas pessoas tivessem compaixão daquele bode. Sim. Mas é exatamente essa a ideia do sacrifício pelo pecado. Alguém pagou. Alguém pagou. Era um dia ao mesmo tempo que era um dia assim de alívio, né, de alegria, mas era um dia de extrema tristeza. Sim. Né? E a tristeza é justamente por causa do pecado, que é o que a gente vai olhar em toda a Bíblia, né? O pecado, ele causa repulsa em Deus, precisa causar tristeza em nós. Quando o pecado não causa nenhum tipo de sentimento negativo em nós, então tem um problema com a gente, né? A ideia não era as pessoas se sentirem felizes porque o animal estava sendo maltratado. É isso aí. Não era para comemorar, agora vai, né? Porque isso aí é o que a Bíblia é contra, inclusive, aos maltratos, né? A Bíblia é contra os maus tratos dos animais, né? Mas, assim, é para o ser humano entender que o pecado causa tristeza. Tristeza, né? Então, assim, todas as vezes que alguém peca e pede perdão a Deus, precisa vir ao coração aquilo que Jesus fez na cruz. Puxa vida, por causa do pecado cometido, teve alguém pagou justo, perfeito, pagou caro, né? Que pagou um preço altíssimo. Imagina Israel olhando para aquele sacrifício, né? O sacrifício daquele inocente animal. Sim. Era exatamente essa ideia mesmo, né? É para gerar essa contrição, né? A impressão que dá assim, é que é uma cerimônia, né? E as pessoas estão ali demonstrando seu arrependimento e é uma cerimônia mesmo, uma liturgia, né? Então o povo parava, é um dia importante no calendário litúrgico judaico, porque o povo realmente para, né? Aqui no Antigo Testamento eles param tudo. O feriado nacional. É isso. A gente poderia chamar de um sábado, né? Do povo, né? Um sábado cerimonial, isso, né? Isso aí, um sábado cerimonial, para o povo, de fato, prestar esse culto a Deus, né? E ali, na remissão dos seus pecados, né? E receberem a remissão dos seus pecados. E quando se compreendia, né? O amor de Deus era revelado. Puxa vida, era para... Esse castigo era para ser imputado a mim, pecador. E Deus permitiu que este pecado fosse imputado a outro e outro recebesse um castigo que era meu. Sim. É interessante e é motivo de glorificação a Deus. Parece que a gente não vai encontrar isso fora do Evangelho, né? Um Deus que perdoa pecados, um Deus que até... tem longanimidade, né? Sim. Vai dizer, os falsos deuses, se você não andasse de acordo com a vontade deles, eles te puniam ali imediatamente, né? Não tinha essa conversa, né? Essa oportunidade de oferecer sacrifício. Na verdade, o pessoal oferecia antes mesmo, que era para agradar, né? Viver sempre ali. Né? E assim, o Deus que os sacrifícios em Israel revela é um Deus de amor, de compaixão, muito diferente da maneira como os adoradores de Baal cultivavam suas crenças e entendiam o seu Deus, porque
lá no Monte Carmelo, quando os profetas de Baal estão oferecendo sacrifícios, a Bíblia diz que eles se retalhavam. É isso aí. Então, na compreensão deles, né, daquela seita, o Deus Baal aceitava a automutilação. Sim. Diferente do Deus de Israel. O Deus de Israel a compreensão lá do alto flagelo, né? O Deus de Israel não quer a mutilação do pecador. Pelo contrário, ele oferece um escape. Né? Mas o escape, ele precisa ser feito do modo que Deus ordenou. Alguém precisa pagar o preço. Isso aí. Na verdade, no Novo Testamento aqui, ele é mutilado, né? Verdade. Por nós, né? O inocente é mutilado por nós, como no Antigo Testamento, né? Sim. Maravilhoso, pastor. Quarta pergunta, né? Porque a gente faz um aprofundamento teológico dentro do tempo que nos é permitido, mas assim, a gente precisa absorver as lições, né? Sim. O que é que o livro de Levítico, o que é que o Antigo Testamento, quando fala a respeito da expiação, tem a nos ensinar? O que é que a gente aprende? Você disse que a forma é fundamental, né? Sim. E a forma nos ensina muita coisa. Mas também existem princípios. Sim. A gente aprende no livro de Levítico, através dos sacrifícios, com a forma e com a essência. Sim. Então eu gostaria de te ouvir, com base na lição aí, o que é que a gente aprende através do dia da expiação. Bom, o primeiro lugar é que Deus é santo, né? Deus não compactua, né? Não coaduna com o pecado. Então, o povo aprende, né? Na prática, com os sacrifícios, e com todo o Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico, né? Que o Deus santo, ele requer um culto santo, uma vida santa, né? Sacrifícios santos, né? Tudo. Acho que um dos temas que se destaca em Levítico é a santidade, né? Então me permita, então se Deus fica incomodado com a imoralidade, correto? Deus fica incomodado com o comportamento pecaminoso. Sim. Se não fosse assim, ele não instituiria o sacrifício expiatório. É isso aí. Na verdade, a expiação é uma necessidade para o povo ter comunhão com Deus Santo. É impossível, e ainda hoje, né? Nós termos comunhão com Deus Santo em uma vida de pecado, em uma vida sem arrependimento. Que, na verdade, o ritual lá está representando justamente esse arrependimento que está sendo expresso aqui, né? Que está sendo apresentado aqui diante de Deus. Então... É bacana, pastor, isso, porque assim, isso serve para a gente quando vai cultuar o Senhor, né? É tão importante quanto o culto que se oferece ao Senhor, o estilo de vida, né? Porque o culto, ele não pode ser divorciado do estilo de vida. Sim. O sacrifício, ele estava indicando, Deus é santo, vocês também precisam ser, vocês não podem ter qualquer tipo de conduta. A conduta de vocês precisa refletir o Deus santo que cuida de vocês. É isso aí. Não dá, né? Não dá para ser santo só no momento do sacrifício, né? Só no momento do culto, né? Não seria uma hipocrisia. O próprio Jesus, por diversas vezes, denunciou a hipocrisia, né? Ele fez uso, inclusive, de uma palavra do profeta Isaías, né? Se não me falha a memória, Isaías 29:13, Jesus fez uso dessa palavra e diz, esse povo me adora com lábios, mas o coração está distante de mim. Então, a gente aprende que Deus é santo. Tem mais algum ensino, Na verdade, pastor? Deus vai criticando. Sim, em segundo lugar aqui, a ideia aqui de que o pecado ele é abrangente, né? É uma realidade abrangente do pecado. Inclusive, o próprio sumo sacerdote, né? Ele confessa os seus próprios pecados e o pecado do povo, né? Então, o pecado ele é um problema que assola a humanidade inteira, né? Então, a gente aprende aqui que com o sacrifício, ele é ofertado, ele é oferecido por todo o povo, né? Não tem um ser na face da terra que não foi contaminado, né, com o pecado. Essa ideia de um líder religioso intocável ou numa situação espiritual mais favorecida que os demais, ela cai por terra aí com o que a gente aprende nos sacrifícios. É isso mesmo, um né? dos detalhes lá do sacrifício é que, assim, lá naquela questão da forma, tinha que haver uma fumaça ali, né? Por causa da presença santa de Deus, né? Então, até essa questão, o sacerdote não poderia ter esse contato direto, né, com a presença de Deus. Então, tinha que ser uma espécie de um incenso, né? Uma camuflação aqui para esconder a presença de Deus ali diante do pecador, né? Então, não dá mesmo, né? Só sendo santo mesmo para chegar diante do Senhor, né? Há uma terceira lição aqui, se você me permite. Por favor. Que o dia da expiação ele vai mostrar a graça de Deus, que a gente já falou aqui, né? Isso é maravilhoso, pastor. Isso tem que ser enfatizado, porque a graça, ela não aparece somente no Novo Testamento, né? Sim.
Existe graça aí no meio do sacrifício, no meio da expiação do Antigo Testamento. Não, com certeza. É no Antigo Testamento que a gente vai ver as primeiras expressões da graça, né? A gente vai ver o povo sendo libertado por graça, o sacrifício representa a graça, porque os israelitas, eles não podiam conquistar a expiação por conta própria. Alguém precisaria pagar o preço, né? A não ser que eles morressem, mas aí também não teria vida, né? Então, para serem perdoados, alguém precisava pagar. Então, o verbo expiar na Bíblia aqui traz essa ideia de uma ação exclusiva de Deus. Quem expia o pecado é Deus. Deus é quem vai tirar, Deus é quem vai remover. E aí o sacrifício entra com essa ação, mas é feito em prol dos pecadores, né? Então é só Deus, né? O sacrifício de fato simboliza aqui que Deus decidiu ser misericordioso, Deus decidiu não condenar, não punir, né, ao povo por aquilo que ele merecia. Para você que de repente não tem familiaridade religiosa, está nos assistindo, né? A graça é uma das principais doutrinas bíblicas, né? Cujo seu significado é favor imerecido. E alguns, de maneira equivocada, acreditam que a graça surgiu apenas no Novo Testamento, através de Jesus. Na realidade, a graça, ela surge desde o momento que Deus se interessa em abençoar os seres humanos no Antigo Testamento, em perdoá-los. E este é um caso clássico, né? Sim. Nos sacrifícios expiatórios, a graça de Deus é manifestada. É isso aí. E há uma última adição, né? Além da graça, né? Maravilhosa graça de Deus aqui, o dia da expiação evidencia o rito, que esse rito ele é condicionado a uma prática correta, né? A uma atitude correta do coração dos ofertantes. Quem ofertava o sacrifício precisaria viver também. Então não é sacrifício por sacrifício, não é rito por rito, né? Aquela ideia de fazer uma oração por orar, né? Uma oração ritualística, por exemplo, né? No nosso tempo. Tem um texto aqui de Provérbios que a lição cita, eu queria ler ele aqui. Ele diz assim: olha, faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que ele oferecer sacrifício. Então, mesmo no Antigo Testamento, o tempo todo Deus está dizendo, olha, para mim, os sacrifícios são menos importantes do que a maneira como vocês vivem. Então, vocês precisam viver, né? Tem outros textos, né, que vão dizer, olha, eu quero misericórdia, não sacrifício. Né? Então, Deus não quer tanto o sacrifício. Na verdade, o sacrifício é uma necessidade para a remissão ali do povo, né? Mas o que Deus está interessado é no coração. Os próprios profetas, né? Eles vão rasgar as roupas, as vestes, vão se humilhar ali, né? Nessa ideia de que eles estão se apresentando a Deus. Aí Deus vai dizer, olha, não adianta, né? Fazer só aí essa expressão. O estereótipo. O exterior. Se o coração de vocês não estiver assim. É óbvio que muitas vezes essa prática externava o que estava internamente, mas acontecia muito só o externo também, né? O exterior tem que ser compatível com o interior. Sim. Senão perde o sentido. Salmo 51, inclusive, diz que o coração quebrantado é o sacrifício que Deus aguarda dos homens, né? Então, assim, esse coração contrito na presença do Senhor, né? Perfeito, pastor. Posso passar adiante, meu querido? Vamos lá, meu irmão. Vamos para a conferência do Novo Testamento. A gente vai conferir os ensinos sacrificiais e expiatórios nas páginas do Novo Testamento, né? O segundo tópico, inclusive, faz toda uma abordagem a respeito disso. E a pergunta, pastor, para servir de referência para quem está nos assistindo, é a seguinte: explique como o dia da expiação apontava para o sacrifício de Jesus e como o Novo Testamento evidencia sua superioridade em relação ao ritual da antiga aliança. Baseie-se no comentário acima. Então vamos lá, pastor. Sim. Bom, a gente falou aqui já, né? Muita coisa. Todos esses sacrifícios aqui que são feitos no Antigo Testamento, eles estão apontando para Cristo, né? A expiação só pode ser feita de maneira plena em Cristo, né? Então, quando Jesus Cristo morre na cruz, ele está expiando os nossos pecados. E aí ele morre pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro, né? Mas, especialmente o livro de Hebreus, né? Quando a gente lê alguns capítulos aqui de Hebreus, né? A partir do capítulo 9, 10 ali, a gente vai perceber isso de maneira muito clara. O autor aos Hebreus, ele também é rico em detalhes, né? E ele vai pegar o Antigo Testamento e vai explicar em Cristo, né? Olha, isso aqui que vocês estão vendo aqui, na verdade, Jesus já fez, né? Então ele vai mostrar essa superioridade em relação ao ritual da antiga aliança, porque ele hoje é o mediador, né? Antes o sacerdote fazia essa mediação, né?
Ele ia lá e levava, né? Ele era o mediador entre o povo e Deus, então ele levava o sacrifício, levava o animal e se consagrava, né? Enfim, tinha todo um ritual do próprio sacerdote. Jesus é o próprio sacerdote, né? Ele é o sumo sacerdote. Você falou, né? O sacerdote da Antiga Aliança é um tipo de Cristo, né? Porque o que Jesus está fazendo é justamente apresentar diante de Deus, né? O pecado do povo, da humanidade. Mas, além disso, ele também é a própria oferta, né? Ele mesmo é a expiação, né? Ele mesmo faz a expiação, porque ele é o sacrifício. Então, nesse caso, hoje nós não temos sacrifício mais. A gente pode ofertar o que a gente quiser para Deus, a gente faz isso com alegria, né? Com gratidão, com bênção, e Deus se agrada, né? Só para enfatizar aquilo que eu disse, né? Que quando eu disse que o louvor não é importante para Deus, nesse sentido que ele não precisa mesmo, né? É lógico que ele fica feliz. Ele tem prazer, né? Mas, de fato, o sacrifício que ele vai receber para a expiação dos nossos pecados é o de Cristo. E hoje nós podemos fazer isso, inclusive, ofertar a Deus, e fazemos isso com alegria por causa de Cristo. Porque Jesus Cristo se ofereceu, né? Ele se sacrificou, a morte, o amor dele, esse amor sacrificial, né, que se entregou, né? E ele ensina a gente a fazer isso uns pelos outros, né? Eu brinco sempre, né, quando eu falo do amor de Deus, que a gente gosta muito de João 3,16, mas a gente não gosta de 1 João 3,16, né? 1 João 3,16 fala pra gente amar o nosso próximo, né? Ele diz assim, ó, nisto consiste o amor, né? E aí ele diz assim, olha, que Deus entregou a sua vida, Cristo entregou a sua vida por nós, né? E que nós devemos entregar a nossa vida uns pelos outros, né? Pelos nossos irmãos. Eu não sei se por coincidência ou intencionalmente ou providência divina, né? João 3,16 fala do amor a Deus, do amor de Deus por nós, e 1 de João 3,16 usa esse amor para servir de modelo para a gente amar o nosso semelhante. Isso aí. E assim, pastor, a gente entende, então, a partir das suas palavras, que o sacrifício de Jesus, ele é um sacrifício superior a todos os sacrifícios que foram feitos no Antigo Testamento. Sim. Então, aqueles sacrifícios eram produzidos porque o Messias não tinha aparecido ainda. A gente pode afirmar, inclusive teologicamente, que se Jesus não morresse na cruz, aqueles sacrifícios teriam sido em vão. Porque, como diz a carta aos Colossenses, eram sombras de coisas futuras. Sim. Então, o sacrifício de Jesus, ele abençoou as pessoas desde o início da existência humana até o final da mesma. A gente pode afirmar dessa maneira. Sim. Então, o Novo Testamento, ele confirma a importância e o valor que Deus deu àquele sacrifício no Antigo Testamento. Sim, o autor aos Hebreus vai dizer que era uma sombra, né, também, uma alegoria, né, um símbolo. Ele está representando o que Jesus iria fazer de fato, né, ali quando viesse. E um detalhe interessante também é que esse sacrifício ele era contínuo, né? Todo ano precisava ser repetido, né? O sacrifício de Jesus, o autor Hebreus, ele faz questão de destacar, olha, o sacrifício dele é perfeito. Nós agora não temos mais a necessidade de oferecer sacrifício. Jesus não vai precisar morrer de novo, né? Jesus não vai precisar voltar à cruz, né? Alguns querem crucificar Jesus de novo, né? E Paulo vai dizer que o fazem quando estão querendo voltar às práticas da antiga aliança, como a circuncisão, por exemplo, quando a gente exige isso como uma prática para se aproximar de Deus. Mas o sacrifício de Jesus, ele é perfeito e é único, né? Exclusivo, não há mais sacrifícios para serem ofertados, né? É de uma vez por todas, né? Muito bom, pastor, você ter falado, porque assim, tendo em vista que Cristo Jesus morreu, aqueles sacrifícios da lei mosaica, eles deixaram de ser necessários, né? Sim. Então, Paulo chega a dizer isso em uma das suas cartas, né? Hebreus também faz esse reforço, que se nós continuamos sacrificando animais, então logo estamos anulando o sacrifício de Jesus. Então, não é mais necessário. Porque como a gente está falando do sacrifício expiatório, se isso não for enfatizado, de repente alguém pode imaginar que eu pequei, então eu vou continuar... Vou oferecer lá. Hoje não tem sentido. Na fala do pastor, nós não precisamos mais fazer esse ritual contínuo, porque Cristo Jesus morreu uma só vez. 1 de Pedro 3,18... diz assim, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Cristo sofreu uma vez por todas, né? O sacrifício dele foi perfeito e completo. Glória a Deus. Meu pastor, nós estamos perto da conclusão da nossa lição, mas não gostaria de encerrá-la sem antes
ouvi-lo sobre a terceira parte da lição, que tem como proposta aplicando a vivência cotidiana. A teologia, ela é útil, ela faz a gente refletir, mas a teologia ela precisa ter aplicação prática, senão a teologia se torna somente uma filosofia vazia. A gente precisa entender o que isso tem a ver para nós. Então, nesse sentido, pastor, a lição faz a seguinte recomendação: sejamos gratos ao Deus Santo e à sua solução para o pecado. Claro que a pergunta aqui ela é retórica para o pessoal de casa, pergunta se o pessoal de casa tem sido grato, mas eu queria te ouvir ainda sobre essa parte, no finalzinho aqui do nosso tempo, te ouvir sobre a importância de sermos agradecidos. Sim, é interessante mesmo, né? Porque o povo de Israel não podia entrar no lugar santíssimo para oferecer o sacrifício, era só o sumo sacerdote, né? E hoje nós podemos entrar no lugar santíssimo, ou seja, a presença de Deus, né? Hoje nós podemos desfrutar da presença de Deus por causa do sacrifício de Jesus. A morte de Jesus na cruz possibilitou, né? O autor aos Hebreus, inclusive, vai dizer que hoje nós podemos suplicar por misericórdia diante do trono da graça de Deus, porque Jesus morreu por nós, né? Não fosse o sacrifício de Jesus, nós ainda precisaríamos de um mediador. Hoje nós não precisamos, né? Como pastor, eu falo para os irmãos, né? Vocês não precisam que eu interceda por vocês diante de Deus. A minha oração, há quem pense o contrário, né? Mas a oração de um líder eclesiástico não é mais poderosa ou mais importante. Eu diria até o contrário, né? Existem muitas pessoas que não têm funções na igreja, né, de liderança, mas que têm um coração muito mais sincero do que muitos líderes, né? E são a estes, né, que Deus vai dar ouvido, né? São a oração deste povo de Deus que Deus vai atender. Então hoje a gente pode viver, inclusive agradecer a Deus é um mandamento bíblico, né? A gente pode inclusive chegar diante da presença de Deus para ser grato a Deus pelo seu sacrifício, pelo seu amor, pela sua oferta, né? De perdão, de graça. Então, de fato, ser grato ao Deus Santo pela solução do pecado deve ser o nosso estilo de vida. Porque quando a gente vive com gratidão, a gente vai ofertar melhor, a gente vai louvar melhor, a gente vai cantar melhor, a gente vai orar melhor. Tudo que a gente vai fazer vai ser com tudo que a gente tem, porque a gente entendeu que Ele deu tudo. Aliás, Ele, sendo tudo, né? Ele vem e se desfaz aqui por nossos pecados, né? Então, Ele abre mão, sendo rico se faz pobre, né? Para que nós nos tornássemos ricos. Então, não temos outra maneira de viver a não ser com uma vida de graça. Nós devemos tudo a Ele, né? A nossa vida é dele. Ele nos resgatou, né, com o seu sacrifício na cruz. Amém, pastor. É maravilhoso, assim, porque a lição está nos ensinando, você falou de maneira enfática, que nós temos que ser gratos pelas bênçãos espirituais. Claro que nós somos gratos ao Senhor pelas bênçãos materiais, pelas bênçãos que nos acompanham em família. Mas, assim, a lição de hoje, ela nos faz pensar que existe um motivo maior da nossa gratidão, que são as benesses espirituais. A carta aos Efésios nos diz que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Então, saber que fomos perdoados, que não precisamos mais de um mediador humano. 1 Timóteo 2,5 diz que o nosso mediador é o próprio Cristo Jesus. Você falou sobre nós podermos acessar diretamente a Deus, e a nossa oração, independentemente se somos líderes ou não, elas têm um valor precioso, porque no Novo Testamento nós somos chamados de sacerdotes espirituais, né? Sim. 1 de Pedro 2,9 fala. Todo crente, né? Todo crente é sacerdote espiritual. Então a gente tem que ser grato, pastor. E isso é graça, né? É graça. Você falou aqui dos motivos, né, espirituais e materiais. Tem uma canção que eu lembro agora que diz que Jesus, né, és o motivo primeiro, né? Ele precisa ser o motivo primeiro de tudo que a gente for fazer para Deus, né? E para a vida, né? Tem que ser Ele, né? Tem que ser Deus, tem que ser Maravilha, Cristo. pastor. O pastor Mateus, ele é cantor. Eu achei que ele ia dar uma palhinha aqui da sua arte musical, né? Pastor Mateus, foi muito bom, meu irmão. Te ouvir, assim, é maravilhoso. Obrigado por ter aceitado o convite. Que Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe sua família. Que Deus nos permita tê-lo aqui mais vezes. Amém. Tá bom? Para mim é uma alegria. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Será sempre uma honra te receber. Meus amados, antes da gente encerrar a nossa Escola Bíblica Especial, a gente vai fazer uma oração por você. A gente vai fazer uma oração para que Deus
nos ajude a entender de maneira mais profunda aquilo que Ele nos transmitiu, que o Espírito Santo forge o nosso caráter a partir do aprendizado da sua palavra. Nós vamos orar também para Deus abençoar a sua família. E nesse momento a gente vai, com esse propósito, pedir ao pastor Mateus que nos abençoe. Mas eu queria convidar você também a orar. Lembra que o pastor falou que a sua oração também tem valor? A sua oração é muito importante. Você pode ouvir o pastor Mateus orando, mas você pode orar para nos abençoar, abençoar os seus familiares, abençoar pessoas que necessitam de você. Você é um sacerdote espiritual pela graça de Deus. Pastor, por gentileza, ore por nós, ore pelo pessoal de casa. Amém, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome nesta oportunidade, especificamente hoje, pela expiação dos nossos pecados, Senhor. Senhor, nós queremos Te agradecer pelo Seu sacrifício. O Seu sacrifício foi terrível naquela cruz, mas foi necessário para nos redimir, para nos perdoar, para remover a nossa culpa, para expiar o nosso pecado. Obrigado porque, apesar do Seu sofrimento, este sofrimento levou de nós a culpa e o pecado e foi colocada sobre o Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, por ter se sacrificado por nós. E eu oro, Senhor, agradecido a Ti pela oportunidade que tivemos de conversar sobre esse tema numa escola bíblica, né? Escola bíblica especial. Peço que o Senhor abençoe as escolas bíblicas deste sábado que vão discutir, que os irmãos realmente compreendam, meu Deus, a necessidade do Teu sacrifício e vivam por ele. É por causa do que o Senhor fez naquela cruz, meu Deus, que nós podemos hoje estar aqui reunidos para louvar, para celebrar, para adorar o Teu nome. Obrigado, Jesus. Que a bênção de Deus esteja com meu irmão, com a minha irmã. Se há alguém que ainda não entendeu, Senhor, o Teu Evangelho, a mensagem da cruz de Jesus, Espírito Santo de Deus, toque agora nos ouvintes, nos irmãos, nas irmãs, nas pessoas que estão aqui acessando esse programa, para que tenham a iluminação dos céus e possam entender o que o Senhor fez naquela cruz e viver por esta mensagem, no nome de Jesus, meu Deus. Amém. E amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, pastor Mateus. Amém. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, que Deus cuide de vocês. Obrigado pela audiência. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o link da nossa programação, deixar um joinha. Se Deus assim nos permitir, estaremos aqui na próxima semana. E o tema será Uma Nação Santa. Contamos com a sua participação. Que Deus te abençoe. Até a próxima.